Meu nome é Adilson Roberto Moreira dos Santos. Eu realizei um contrato com o banco em empréstimo consignado em 2007, aproximadamente no valor de 45 mil. O órgão pagador não efetuou o pagamento das parcelas e ficou atrasada e o banco começou a me cobrar juros exorbitantes. Fizemos um acordo, paguei minha dívida, assinei um termo para não fazer nenhuma conta no banco, nenhum contato com o banco durante 5 anos. Para minha surpresa, em outubro de 2016, recebi uma mensagem no meu celular, onde informava que eu devia mais de 800 mil reais referente a esse contrato. Para piorar a situação, não possuo mais nenhum comprovante de quitação de empréstimo, não possuo nada. O que fazer depois de 10 anos? O Adilson é nosso telespectador e nos mandou esse vídeo aí. Depois de ter negociado e quitado um empréstimo bancário, receber a informação de que deve 800 mil reais desse empréstimo não é fácil, né? Ele tem uma dúvida. O que fazer? E esta é só uma das perguntas que vamos responder no artigo 5º de hoje. O Conselho Monetário Nacional tomou uma decisão que vai favorecer os consumidores brasileiros. Eu digo que vai favorecer porque só passará a valer a partir de setembro. Foi decidido o seguinte: em caso de atraso no pagamento de empréstimos, os bancos só podem cobrar os mesmos juros acertados com o cliente no momento da contratação da operação. O que vale para pessoas físicas e jurídicas. Mas o que isso tem a ver com o artigo 5º? Confira na nossa arte. Está na nossa Constituição. O Estado é responsável por promover, de acordo com a lei, a defesa do consumidor. Para falar sobre como esta decisão pode influenciar nas nossas finanças, eu apresento os convidados do artigo 5º de hoje. O advogado Sandro Brotherhood e o procurador-geral do Banco Central, Cristiano Kozer. Doutor Sandro, vamos começar respondendo a pergunta do Adilson, que nos mandou o vídeo. Perdeu os comprovantes. E agora, o que fazer? Eu acho que ele tem que procurar um advogado, porque a gente está falando de um valor muito alto, né? 800 mil reais não é exatamente um valor alto. Não é brincadeira, alto, né? Não é juizado especial. Essa é a primeira coisa. Ele vai precisar, sim, de uma ajuda especializada. Agora, mas independentemente de qualquer coisa, pelo que ele falou, a impressão que dá é que talvez esteja até prescrita essa dívida, porque ele falou que ele fez o contrato em 2006. Né? As dívidas, de um modo geral, as contidas em instrumentos públicos ou particulares, elas prescrevem com 5 anos. Como ele fez um novo contrato, né, com certeza quem vai cobrar, no caso a financeira, tem que fazer prova que ele deve. Não é só, lógico, o pagamento você não pressupõe, o pagamento você prova o pagamento. Mas antes de você provar o pagamento, quem está entrando com a ação, ou seja, quem está executando ele, tem que provar a própria existência da dívida. O Código de Defesa do Consumidor, nesse caso, ele favorece o consumidor, porque como a gente está diante de uma relação de consumo, onde você tem a financeira de um lado, toda aparelhada, e você tem um consumidor do outro, que a lei enxerga ele como hipossuficiente, seria o caso, sim, nessa ação, de pedir a inversão do ônus da prova. Não seria o caso dele provar o pagamento, mas, efetivamente, no caso da financeira, provar que ele não fez o pagamento. Mas o principal, realmente, é procurar um profissional, fazer o levantamento e ver exatamente que valores são esses. Porque, eventualmente, pode até haver alguma dívida, mas também pode não ser de 800 mil reais. Tem que se ver isso. Bom, respondida a pergunta do Adilson, doutor Cristiano, vamos falar um pouquinho aqui dessa taxa de juros. Antes da entrada em vigor dessa decisão do Conselho Monetário, como é que fica? Se o consumidor atrasa um pagamento, por exemplo, ele tem que pagar uma taxa diferente? Sim. O que essa decisão do Conselho Monetário fez e que está em linha com toda uma iniciativa do Banco Central de buscar um crédito mais barato numa agenda, né, do que o Banco Central tem, que se chama Agenda BC+. As dívidas inadimplidas tinham uma sistemática que já vem de um bocado de tempo. Ela começou em 1966 e estava em vigor uma resolução de 1986, que criava a chamada Comissão de Permanência. Essa comissão, qual era o contexto dela? Um contexto de um país com uma inflação muito aprofundada, e, às vezes, aquela taxa de juros que era pactuada no contrato, ela era prejudicada pelas circunstâncias
posteriores, às vezes o inadimplemento vinha muito tempo depois, então aquela taxa deixava de refletir o custo de dinheiro em mercado e a instituição financeira podia ter problemas com os seus fluxos de pagamento, enfim. A comissão era o seguinte, ela dizia que o banco, no contrato com o cliente, podia decidir se a taxa de juros remuneratórios seria mutuamente pactuado, claro, se seria aquela taxa da operação ou se seria uma taxa que estava em vigor no mercado posteriormente. Hoje, com um cenário distinto, uma economia já mais estável e mais previsibilidade, o que o Conselho disse agora foi essa regra parou de incidir, não há mais comissão de permanência e agora, no caso de inadimplemento, incide aquele juro remuneratório previsto no contrato. Respondendo um pouquinho mais objetivamente a sua pergunta, juro remuneratório previsto no contrato, incide a possibilidade de incidir juros moratórios a partir do momento do inadimplemento, uma multa de mora, que no caso de consumidores, há uma previsão no Código de Defesa do Consumidor, que é um máximo de 2% do valor da prestação, e, além disso, aquelas outras parcelas que estão no Código Civil, atualização monetária e, caso haja execução judicial, honorários de advogado. Bom, nós temos uma reportagem que mostra o quanto pode ser difícil pagar juros quando são abusivos. A reportagem também tem dicas para o consumidor descobrir se está pagando mais do que deveria. Os R$5.000 de empréstimo pareciam a solução para os problemas financeiros de Dona Jarinete. Mas a realidade foi bem diferente. Os juros altos obrigaram a pensionista a pegar mais dinheiro emprestado para quitar a dívida. Eles quiseram me oferecer de novo o dinheiro, dizendo que se eu queria pegar de novo, eu vou pegar o dinheiro, vou pagar ele lá, não quero mais fazer empréstimo, não. Em tempos de recessão, manter as contas em dia se tornou um grande desafio para a Dona Jarinete e outros milhares de brasileiros. Eles começam a te dar empréstimo, quando você vê, você caiu numa bola de neve, né? Eu já passei por uma dívida que eu tive que negociar com o banco, né? E cartão de crédito, e acabei fazendo um empréstimo em outro banco para poder quitar a dívida que estava muito alta do cartão. Já eliminei isso e estou saindo fora. Esta especialista em direito do consumidor dá uma dica para identificar se a cobrança de juros está abusiva. Basta conferir a taxa Selic e comparar com o banco e, se necessário, buscar uma negociação. É interessante verificar no site do Banco Central do Brasil essa tabela, que é publicada periodicamente de 5 em 5 dias, para saber se os juros que o banco está cobrando dele está dentro daquela média. Tente negociar sempre as dívidas, mas principalmente que o consumidor não contraia um financiamento se ele não tem certeza que conseguirá cumpri-lo até o final, porque os juros são exorbitantes. Doutor Cristiano, é comum essa situação que os entrevistados relataram aí, do banco oferecer um novo empréstimo para quitar o empréstimo anterior? Isso é uma dinâmica negocial, é comum quando o inadimplemento atinge um certo nível, que o banco procure o cliente e busque renegociar, busque oferecer condições que permitam quitar a dívida, em especial porque a litigiosidade, a disputa judicial tem um custo muito elevado para as instituições. Então, se for possível negociar, os bancos costumam fazer isso. É claro, há uma avaliação no perfil de risco de crédito do cliente, existem os parâmetros, mas é comum que faça isso e o cliente frequentemente consegue melhores condições para quitar a sua dívida. Pois é, mas aí os juros, sem uma regulamentação, sem uma norma, eles podem ser maiores do que os iniciais por enquanto? Os juros não podem ser maiores que os juros iniciais. Primeiro, há uma dinâmica negocial, faz sentido que haja condições mais flexíveis. Já havia uma jurisprudência do STJ que diz respeito a juros remuneratórios e que dizia que ele deveria ser limitado àquela taxa pactuada contratualmente. Essa nova regulamentação, ela menciona expressamente que os juros que serão cobrados em caso de inadimplemento serão juros remuneratórios, são aqueles juros que foram pactuados, aqueles que estão no contrato. Então, esse é o teto da negociação, digamos assim. Agora, doutor Sandro, qual é a dica aí para o consumidor evitar se enrolar ainda mais? Cautela, porque um país que a gente tem uma taxa de juros de cartão de crédito que ultrapassa 400% ao ano, você não pode brincar com isso, realmente é muito complicado.
Agora, eventualmente, eu sou procurado para a gente refazer essas negociações, pedindo auxílio de um advogado junto ao banco. O que normalmente a gente consegue é fazer a troca da linha de crédito, né? Ou seja, você tem uma dívida no cartão de crédito, você troca essa dívida, encerra aquela operação e troca aquela dívida por uma dívida já pré-fixada, um crédito pessoal, que aí dependendo do perfil da pessoa, esse crédito pode ser mais barato. Quer dizer, em regra é mais barato, que nada é mais caro que cartão de crédito, né? Você tem um cartão de crédito absolutamente inipagável, não tem da forma que está. Você tem o cheque especial, né? E aí a partir daí você vai ter, dependendo do seu perfil, se servidor público, se empregado na iniciativa privada, então, ou seja, você vai sendo colocado dentro de scores, dentro de determinados rankings, e com isso você consegue, de um modo geral, você consegue taxas de juros mais interessantes. E, principalmente, é a previsibilidade, porque o que é que acontece? Inclusive, está sendo até mudado agora uma nova regra, que é a questão do pagamento mínimo do cartão de crédito. O cartão de crédito, você poderia sempre pagar o mínimo, você sempre pagar o mínimo, e a gente sabe que... Isso ia juntando, uma hora ia ter que pagar, né? Exatamente. Você paga o mínimo são 15%, mais a taxa de juros. Aí quando você vê, na verdade, o que você abate do principal é muito, muito pouco. Então, ao longo de 24, 36 meses, o valor dispendido é muito mais alto. Inclusive, já tem até uma nova regulamentação nesse sentido. Ou seja, você só vai poder pagar o mínimo uma única vez. A partir do segundo mês, necessariamente, o banco vai ter que disponibilizar para você uma linha de crédito, e essa sim será uma linha de crédito mais barata, vai congelar aquela dívida e vai dividir isso, seja em 12, 24, 36 meses, em parcelas fixas. Ou seja, vai dar para o consumidor a visibilidade, a previsibilidade que ele precisa, porque uma das coisas mais angustiantes não é só dever, é não saber quanto deve, né? E qualquer decisão que possa mexer na economia pessoal, claro, desperta interesse facilmente. Afinal, afeta o seu direito de propriedade, também protegido pelo artigo 5º. E foi isso que a nossa produção descobriu ao ir às ruas para gravar algumas perguntas sobre este tema. Vamos à primeira delas. Se o banco cobra juros a mais, quem eu devo procurar para fazer reclamações? Doutor Cristiano, o que dizer para a Poliana? Bom, há algumas alternativas, né? A primeira possibilidade é registrar uma reclamação no site do Banco Central, no nosso sistema de denúncias e reclamações, o sistema RDR. Esse sistema, ele impacta, num nível mais global, impacta o ranking das instituições financeiras, elas são agrupadas conforme o nível de reclamações, e ele permite o Banco Central tomar medidas, um caráter mais sistêmico para descobrir onde é que estão os problemas. E também há uma interlocução com a instituição financeira e o cliente que permite, em boa parte dos casos, resolver o problema. E a segunda alternativa importante é procurar um PROCON, né, que é sempre já mais sob a perspectiva do direito do consumidor, procura um PROCON. E afinal é o judiciário, que a gente tenta evitar. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar exclusivamente da decisão do Conselho Monetário Nacional. Em caso de atraso no pagamento de empréstimo, a instituição financeira só poderá cobrar os juros acertados no início do contrato. A gente volta já. O artigo 5º está de volta. Hoje o programa recebe o Procurador-Geral do Banco Central, Cristiano Kozer, e também o advogado Sandro Brotherhood. E no primeiro bloco falamos sobre a relação atual entre instituição financeira e cliente. Em caso de atraso no pagamento de um empréstimo, é possível cobrar juros diferentes dos contratados no início do vínculo. A partir de setembro, a regra será outra. Os juros só podem ser os do início do empréstimo. E temos duas perguntas específicas sobre esta decisão. Vamos rodar a primeira. Com essa nova decisão, como eu faço para ter certeza de que o banco está cobrando os juros corretos? Doutor Sandro, essa dúvida aí é bem pertinente, porque muitas vezes está ali nas letrinhas miúdas do contrato. Qual é a dica aí para o consumidor? Tem que ficar bem atento? Tem. O crédito sempre tem que ser contratado com responsabilidade. A renegociação de um crédito também tem que ter a mesma responsabilidade. O Código de Defesa do Consumidor, ele é muito específico nesse tipo de coisa. Ou seja, até os contratos têm que ser redigidos com a letra de um tamanho razoável. O Código de Defesa do Consumidor fala em corpo 12. Agora, a questão do juro propriamente dito, como é que ele vai saber se está sendo cobrado ou não? Lógico, nessa negociação ele vai pedir que seja apresentado para ele um extrato, uma planilha de custo, onde estão todos os
percentuais explícitos, até porque é obrigação do banco informar todas as taxas, todos os encargos que estão sendo cobrados ali. O consumidor ele tem que ser efetivamente informado das suas obrigações, que é um direito que ele tem. Doutor Cristiano, tem como o consumidor saber, por exemplo, se um banco está cobrando juros maiores do que o outro, ele tem onde pesquisar isso? Sim, o site do Banco Central tem essas informações, ele discrimina por tipo de operação, pela instituição financeira. É possível sempre consultar e saber que preços estão sendo praticados na média em cada segmento. É preciso tomar um pouquinho de cuidado, porque o empréstimo, o banco ele avalia o perfil de crédito de cada cliente. Então, aquele número que está ali não é necessariamente, vamos dizer, o número dos que aparecerá no seu contrato. Mas a melhor coisa a fazer, eu diria, é isso. Olha o contrato, o banco tem a obrigação de apresentar uma planilha que se chama custo efetivo total, para saber quanto aquilo ali vai consumir da sua renda em cada mês. Bom, então vamos à segunda pergunta. É da Cíntia. Ela tem uma dúvida sobre essa decisão do Conselho Monetário Nacional. Pode rodar. A decisão que vai valer em setembro, o banco vai ter que me pagar o que já foi cobrado antes disso? Doutor Sandro, o que diria para a Cíntia aí? Não, porque a decisão ela tem uma data e ela vai só efetivamente, ela vai começar a vigir a partir de setembro. Não, infelizmente, não. Antes disso, então, é ficar bem atento, né, doutor Cristiano? Exato. De fato, o que acontece? A norma ela começa a vigorar em setembro porque há necessidade dos bancos adaptarem os seus sistemas, treinarem pessoal, mexer em minuta de contrato. Existem umas medidas operacionais que eles precisam tomar nesse meio tempo. Então, isso, de fato, o que acontece, essa nova sistemática incide a partir de setembro. E daí, então, antes disso, é claro, há a jurisprudência do STJ, já a súmula sobre o assunto da comissão de permanência, então é ficar atento. E tem outras mudanças também previstas nessa decisão do Conselho Monetário Nacional ou essa é a única? Essa decisão, na verdade, aproxima essa regulamentação do que já estava vindo em súmulas do STJ. Aquelas parcelas contratuais, juros remuneratórios, juros moratórios, isso tudo já estava previsto na jurisprudência. Então, o que o Conselho Monetário fez agora foi aproximar a remuneração desses empréstimos dessa jurisprudência já consolidada. E há, é claro, um comando de que as instituições devem colocar isso muito claro no contrato, mas isso é algo que a regulamentação anterior já consagrava. E existem outras taxas que são cobradas hoje que vão deixar de poder ser cobradas a partir de setembro ou não? A resolução é explícita no sentido de que só se pode cobrar aquelas verbas que estão previstas ali, nenhuma outra pode ser cobrada. E nós perguntamos nas ruas, o que você acha desta decisão de que os bancos só podem cobrar os mesmos juros que foram combinados na hora de fazer o empréstimo? É de se esperar que as respostas foram positivas, né? Então nós vamos conferir agora o que as pessoas disseram nas ruas. Pode rodar. É juro em cima de juro, a gente acaba pagando o empréstimo quase que novo, né? E tu deixou de pagar e tu vai renegociar as dívidas, ele não perdoa. Tem que honrar com o compromisso, né? E na hora que a gente firmou um acordo, que seria aquele valor, então tem que ser justo o que foi acordado no início. E depois eles vêm querendo revisar e querendo cobrar mais caro. Então dessa forma já garante a pessoa que possa, desde o início, já se programar para que pagar a mesma taxa de juros, sim. Melhora porque a gente já fica ciente do que está sendo cobrado naquele momento, né? E aí a gente acaba decidindo muito mais rápido o que fazer. É isso mesmo, doutor Sandro? Melhora para o consumidor de um modo geral? Melhora muito porque você traz uma previsibilidade, né? A ideia de que quando você faz o contrato e você já sabe a taxa de juro e você já sabe quanto você vai pagar, mais ainda você quer saber se por um acaso você estiver inadimplente, né? Então realmente é muito bom nesse sentido da previsibilidade e juridicamente falando você tem o princípio que os pactos devem ser adimplidos, né? O chamado pacta sunt servanda, que se você já tem essa taxa de juros, por que não continuar trabalhando com essa mesma taxa de juros? E a expectativa, doutor Cristiano, é que as pessoas devem diminuir essa bola de neve aí, de pegar um empréstimo atrás do outro, já que os juros vai ser pré-fixado ali, ela vai saber direitinho? A expectativa, primeiro, como disse o doutor Sandro, mais previsibilidade, mais transparência, e isso tudo beneficia o consumidor, que pode calcular de uma maneira mais precisa como é que vai comprometer a sua renda. Isso é uma medida entre várias que ajudam a baratear o crédito e ajudam a melhorar, diminuir o problema do superendividamento, etc. Isso é uma
uma medida positiva, eu diria. O senhor falou uma coisa interessante aí, baratear o crédito, que é uma coisa que todo mundo quer, né? A expectativa é essa mesmo, de que com os juros pré-fixados ali, acordados, diminuir a inadimplência, aí deve cair mesmo o crédito? Como eu disse, isso é uma medida entre várias medidas que o Banco Central vem adotando numa agenda de barateamento do crédito. Essa medida vem nesse sentido, em especial no que diz respeito à litigiosidade. Acho que reduz os custos com disputas judiciais e pode haver aí uma colaboração importante para a redução do spread. E o consumidor hoje, ele tem procurado muito o judiciário, doutor Sandro? Se ele percebe que tem alguma coisa errada ali, se ele se sente lesado, ele tem buscado muito o judiciário? Tem buscado muito o judiciário. Hoje em dia as pessoas estão muito atentas. O Código de Defesa do Consumidor, desde 1990, ele já faz parte da cultura do consumidor brasileiro. Os juizados especiais têm ajudado muito. E, de um modo geral, eles têm ficado cada vez, a população tem sido cada vez mais combativa no que diz respeito a buscar os seus direitos. Sim. E qual é a dica aí para alguém que, por um acaso, tentou negociar ali, buscou o PROCON, como o doutor Cristiano recomendou, e não conseguiu e vai buscar o judiciário? O que ela tem que ter em mãos? Bom, primeiro de tudo, ela, para entrar com essa ação, ela vai ter que fazer a prova, né? Seja do contrato que foi feito, das renegociações que foram feitas, né? E a ideia é você entrar com o que a gente chama de uma ação revisional. Nessa ação revisional, como o próprio nome já diz, o juiz, o judiciário, de uma forma isenta, que não é nem o consumidor, nem o prestador, nem a instituição financeira, ele vai trazer, de acordo com a lei, de acordo com as regulamentações do Conselho Monetário Nacional, o que é que efetivamente é a dívida de cada um, né? Então a ideia é essa, é de tirar o que seria eventuais excesso, e agora a gente sabe que eventualmente o juro no Brasil é muito caro, então a diminuição não é... Vai demorar a cair ainda. Vai. Agora, voltando um pouquinho, o Adilson falou lá no início do programa que perdeu os comprovantes. Isso aí não pode acontecer, né? Você pagou uma conta, uma dívida, tem que guardar direitinho, né? Tem que guardar, porque é obrigação. O pagamento, a gente tem que provar o pagamento, isso é um conceito instituído no nosso direito, né? Eventualmente, você pode até fazer a inversão da prova do pagamento, mas a regra é guarde por pelo menos 5 anos, conta de luz, pagamentos de cartões de crédito, mantenha isso tudo guardado, porque você vai precisar disso para poder fazer valer o seu direito. O coração de um processo é a prova. Se você não tiver a prova, fica muito difícil. Doutor Cristiano, agora essa nova regra, ela vai valer para todo tipo de empréstimo? Sim. A comissão de permanência estava prevista nessa resolução antiga, de 1986. Ela potencialmente se aplicava a todos os empréstimos, ela depende de ser pactuada. Mas agora, com essa regra, a comissão de permanência está excluída para todo e qualquer tipo de operação de crédito. Doutor Cristiano, e no caso do sistema financeiro de habitação? A pessoa pegou um empréstimo ali ou contratou um financiamento, como é que fica? Também vai poder usar essa regra ou se já tiver sido contratado antes, não? O sistema financeiro da habitação tem umas regras específicas, tem uma legislação própria, inclusive no que diz respeito à remuneração. Mas a regra de que não é possível cobrar a comissão de permanência se aplica também no âmbito do setor habitacional. Então deve melhorar também para quem está querendo comprar aí a casa própria. Previsibilidade é sempre bom. Bom, para encerrar o programa de hoje, eu queria saber como é que vocês avaliam essa decisão, de que forma isso deve ser levado em consideração no consumidor para poder não entrar em mais problemas, doutor Sandro. Como a gente já falou ao longo do programa, a regra ela é benéfica, porque ela traz a previsibilidade, ela traz a transparência e as relações de consumo, quanto mais transparentes, são melhores, né? Agora, volto a dizer, crédito no Brasil é muito caro, então você tem que pensar 2 vezes, o brasileiro precisa começar a ter o hábito da poupança, porque infelizmente a gente se preocupa mais se a prestação cabe ou não no nosso orçamento e a gente não tem o hábito de guardar o dinheiro e depois, quem sabe, até pedir um desconto no pagamento à vista. E para o senhor, doutor Cristiano? Eu acho essa regra, corroborar o que disse o doutor Sandro, transparência, isso é muito importante, o Banco Central trabalha há muito tempo, já tem, e essa agenda agora está sendo reforçada, uma agenda de melhorar o crédito, e esse pilar de crédito mais barato está relacionado à transparência, ao consumidor ter educação financeira, é um outro pilar importante, ele conhecer os limites do seu endividamento, conhecer as regras que se aplicam à contratação. Então, acho que isso tudo vem no sentido de melhorar a qualidade do crédito e melhorar o perfil de endividamento da população. Consumidor consciente é consumidor bom, né? Sem dúvida.
Bom, e a gente encerra o artigo 5º de hoje com essas dicas. Doutor Cristiano, doutor Sandro, muito obrigada. Com certeza as pessoas aprenderam bastante aqui hoje no programa. E eu agradeço também a você que nos acompanhou. E você já sabe, é possível assistir a este e outros programas da TV Justiça pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. E um e-mail pode ser enviado para a gente sugerindo um tema, por exemplo. Anote aí, artigo5@stf.jus.br. Continue com a nossa programação. Aqui, cidadania é essencial.